Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe você que está agora acompanhando esse vídeo. Somos missionários aqui na Alemanha nesse momento. Deus tem nos trazido para essa terra para fazer algo para Ele nesse tempo. E eu queria trazer uma palavra missionária para você que tem buscado ao Senhor, expectativas nele, buscado no Senhor a vontade dele para a sua vida. E me lembrando também de uma canção que nós estávamos ouvindo esses dias, muito profética, que diz: o chamado para ficar é para poucos, e o chamado para ir é para todos. Então, eu queria que você entendesse algo. Não podemos fazer missões, em primeiro lugar, se nós não tivermos fé. Eu me lembro que quando Deus me chamou para a obra de Deus, para fazer a obra dele, ele me chamou para executar algo que não só na minha visão, mas eu olhava as possibilidades ao meu redor e eram impossíveis. Não tinha como eu fazer nada para Deus. Eu estava num momento, um caos. Eu estava vivendo uma situação constrangedora. Eu estava sem condições para nada, emocional, espiritual. Eu estava bem, eu estava buscando a Deus mais do que todo o tempo, mas eu estava sofrendo emocionalmente e em outras áreas, financeiramente, nem se fala. E foi exatamente nesse momento que ele me chamou. Eu me lembro que eu fui extremamente testada, fui muito testada em crer. Eu fui testada quando os meus parentes me olhavam e diziam assim: essa foi a vida que tu pediu a Deus, que tu orou, né? Tu que ora todo dia, né? Tu que vai na igreja direto e está vivendo isso. Eu estava sendo testada na minha fé para viver o que eu estou vivendo agora, e já vivi muitas coisas com Deus, muitas coisas sobrenaturais e impactantes. Até me emociono porque a gente sabe que Deus está no controle, mas o diabo vai fazer tudo para a gente parar de crer, desistir. E se tem uma coisa que é desagradável a Deus, se tem alguém que Deus se desagrada, é alguém que não tem fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradá-lo. É impossível. Então, nesse momento, eu comecei a estabelecer a minha fé, a minha, não a do outro, não a dos pastores que eu tinha, não dos meus, daqueles que andavam comigo. Era a minha fé que estava sendo amadurecida. Eu precisava disso. E nesse crescimento espiritual de não ter nenhuma possibilidade, Deus me chamou: eu quero você. E eu olhei assim e disse: olha, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer financeiramente. Emocionalmente eu estou acabada, um caos. E será que é o momento? E o Senhor disse: é agora. Diga ao fraco, eu sou forte. E é exatamente nessa fraqueza que ele aperfeiçoou o seu poder. Exatamente nessa fraqueza que você se vê nada, que ele diz assim: eu vou te fazer algo, alguém. Eu vou te presentear com dons. Eu vou estabelecer o meu poder em você. E eu percebia que, por muito tempo, a minha fé era estabelecida com águas nos tornozelos. Quando você está vindo da rua, já andou muito, principalmente aí no nosso país, que a gente anda no sol quente e tal, e aquela tensão do solzão tropical, quando você chega e pode botar os pés na água, só os pés, é um alívio, é bom demais, mas de repente você tem uma hora que você quer tirar os pés da água, porque pé molhado não é legal, não é legal todo tempo. E Ezequiel capítulo 47 fala de pés molhados. Muitos de nós, eu sei que você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, talvez está somente com as águas nos pés e já tem muito tempo. E você pergunta ao Senhor: meu Deus, onde está o meu chamado? Você não cresceu em fé. Você precisa crescer em fé. E talvez você não permitiu que Deus testasse a sua fé para que de fato você fosse enviado. Não tem como você ser enviado se você não crer. É impossível, porque você vai passar por testes
no campo missionário que só a fé vai fazer você vencer. Então, você deve sair das águas nos pés, nos tornozelos. Você deve falar ao Senhor que Oséias capítulo 6, 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá, a sua vinda é certa, e Ele vai vir como chuva. Ele vem como uma chuva seródia, a chuva da primavera, a última chuva. Ele virá, Ele vai derramar a sua unção. Você precisa entender que se você acostumou a estabelecer sua vida na normalidade de uma fé, só com água nos tornozelos, você não vai poder alcançar o nível espiritual mais alto. Mas comece a avançar no rio. Até porque esse rio de Deus, em Ezequiel 47, sai do trono de Deus. E ele vai abrindo. E há um varão, há um anjo que mede a água. E ele fala para você passar. Será que não está na hora de você passar essas águas dos tornozelos para os joelhos? Ou talvez estão nos joelhos. Será que não está na hora de você sair dos joelhos e ir para os ombros, para os lombos? Ou será que não está na hora de você começar a mergulhar? Porque com certeza a sua vinda é certa. A palavra conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ali o prosseguir é corra atrás. Permita-se ser perseguido e persiga. É bom que você tenha esse desejo de perseguir os planos de Deus. Persiga aquilo que Deus tem para você. Mesmo que tudo ao redor esteja dizendo o contrário. Mesmo que tudo ao redor diga, olha, não dá para você. Não tem como você fazer isso. É impossível, exatamente. Você tem uma palavra, você tem uma promessa de Deus, então enlargueça a sua fé. Comece a deixar as águas subirem para os joelhos, depois para a cintura, depois para os lombos e, quem sabe, a chuva seródia, que é o mergulho, porque a sua vinda é certa. A vinda dessa chuva é certa, mas você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você se você nunca teve coragem de desafiar a sua própria vida dizendo: eu vou crer mais, eu vou avançar mais, eu vou sair das águas nos tornozelos. Se Deus tem um plano na sua vida, eu sei que tem. Mas se você não permitir, Ele não vai poder agir no nível que Ele quer se você diz freia, se você diz não. Mas que a palavra de Oséias esteja sobre você nessa hora, nesse momento. Conheçamos, mas não vamos parar no conheçamos. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Corra atrás até que você alcance o mergulho. E com certeza esse mergulho será a plenitude da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todas as nações sejam salvas. Que o poder do Espírito Santo alcance o seu coração no nível que possa te conduzir a pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore por nós. Não esqueça de continuar orando e intercedendo por nós aqui. Esse é um momento difícil que a Europa está vivendo. Mas cremos que haverá salvação para essa nação, a Alemanha, e para as nações da Europa. Que o Senhor te abençoe. Aviva a Europa. Amém.